Olá, eu sou a Cami, estamos em mais um episódio do Tech in Biz com Elemar Júnior. Tudo bem, Elemar? Tudo bem, esse episódio especial da gripe, né? Todo mundo resfriado, Rio Grande do Sul, mundo. dá de presente essa oscilação de temperatura. Até outro dia eu tava de jaqueta pesada, agora tô sem jaqueta, tô aqui de manga curta, não sei até que horas, né? Porque... Exatamente. Ah, meu Deus, haja saúde. A gente já vai pedir desculpa antecipada, inclusive, porque pode ser que a gente entre com uns coffee no meio, uma tossidinha, alguma coisa. Você que tá aí, você tá protegido, tá? Até onde se sabe, vírus não transmite por gravação. Acho que não, tá? Mas esses tempos de inteligência artificial, nós temos vírus artificiais, sei lá, né? Brincadeiras à parte. Bora tentar gravar conteúdo, então. Bora tentar. Mesmo gripados, a gente tá aqui tentando. É nosso compromisso com você. Então, assim, se você está assistindo esse vídeo agora, tenta assistir até o final. É uma compensaçãozinha aí pelo esforço que a gente está fazendo para tentar levar conteúdo de relevância para você. Exatamente. Bora lá. Recentemente aconteceu, né, uma queda nos sistemas, né, que travou ali o Windows, deu a famosa tela azul do Windows. Sim. Então, acho que a gente pode utilizar esse gancho, porque foi algo que afetou muitas empresas, voos cancelados, deu um transtorno gigantesco. Então, acho que a gente pode aproveitar para falar de resiliência. Então, o que tu tem para nos contar sobre esse episódio? Eu acho que é interessante, porque essa tela azul do Windows, ela tem um acrônimo, né, que o pessoal costuma usar para ela, que é BSOD, né, ou tipo Blue Screen of Death, né, tipo, cara, tela azul da morte. É quando o Windows vai lá e mostra que ela famigerada tela azul e a tua alternativa é reiniciar o sistema. Só que às vezes reiniciar não funciona, né? E, na verdade, esse episódio do Windows ele revela algumas lições importantes que valem tanto para a gente quanto para, eventualmente, a própria Microsoft também. A culpa, não sei se você sabe, quem disparou o problema todo não foi a Microsoft, foi uma empresa parceira. Exato, eu vi uma terceirizada, né? E aí você vê uma empresa de segurança que desenvolve um componente de segurança que, instalado em alguns computadores, levou o Windows a esse comportamento anômalo. Aí fica sempre aquela argumentação, poxa, mas a Microsoft tem culpa, a Microsoft não tem culpa? O ponto a Microsoft não conseguiu resistir a essa instabilidade desse componente. Um componente externo gerou um crash no Windows. E aí é difícil você separar, quanto que eventualmente você poderia responsabilizar a Microsoft para isso. Outra pergunta é, até onde vale a pena responsabilizar alguém? Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Quando você fala sobre complexidade, né, e esse é um ponto importante quando você fala de sistemas modernos, né? A gente fala sobre sistemas cada vez mais complexos, né? Quando você fala em mundo VUCA, o C do VUCA é exatamente sobre complexidade. Mas o que é complexidade? A complexidade fala da quantidade de elementos envolvidos no sistema, quantos elementos você tem, e as interdependências. Quanto mais componentes envolvidos e quanto mais interdependências, mais complexo é um sistema. E um sistema complexo, por definição, é um sistema que você não consegue testar ou verificar em todas as possibilidades. Isso gera uma dor de cabeça. Olha só, o Windows ele é influenciado por centenas, milhares de componentes. Né? Ele roda em centenas, milhares de plataformas de computadores e ele está em centenas, milhares de cenários de negócio. Então, testar todas as possibilidades é impossível. Como testar todas as possibilidades é impossível? O que a gente já sabe, tá? A gente sabe que falhas vão acontecer. E esse talvez seja o grande ponto, tá? De uma forma tradicional, a gente sempre pensa em desenvolver sistemas tentando fazer com que se impeça que falhas aconteçam. O grande ponto é, num cenário complexo, de sistema complexo, você não tem como impedir que as falhas aconteçam. Então, o jogo não é sobre impedir as falhas, mas se recuperar delas. E é aí que você adiciona esse atributo de resiliência que você estava mencionando, essa importância de você começar a pensar sobre como que eu consigo me recuperar das falhas. Esse é o grande ponto. Para a arquitetura de software, para sistemas de maneira geral, não só de software, né? Então, na verdade, não é se der um problema, nesse caso, é quando der um problema. Tu tem que estar sempre preparado para isso. Exatamente. O que eu acho interessante é a resiliência. Eu não sei se a palavra seria resiliência. Eu estava lendo sobre um conceito diferente, uma abordagem, né? Que é da antifragilidade. Eu acho que seria mais isso do que resiliência, porque resiliência é tu conseguir voltar pro ponto inicial, né? Tu enfrentar o problema. Recuperar de uma falha. Exatamente, tu recuperar e voltar pro mesmo ponto. E a antifragilidade é tu crescer a partir desta problemática, né? Tu conseguir se reinventar. E esse é o grande ponto, né? Então, por exemplo, a Microsoft
que não é uma solução adequada para a Microsoft? Não é uma solução adequada para a Microsoft tentar colocar lá um cenário de teste para verificar quando um sistema mostrar esse comportamento, como é que o sistema responde. Por quê? Porque, assim, em cenários complexos, esse tipo de evento que aconteceu agora, talvez nunca mais aconteça nada parecido com isso. Ou seja, não é algo recorrente ou frequente, tanto é que nós utilizamos sistemas com Windows há muito tempo sem perceber esse tipo de falha caótica, né? Então, você tentar impedir esse tipo de ocorrência é desperdício de dinheiro, desperdício de recurso. Na prática, o que você tem que verificar é o seguinte, é como é que eu adiciono uma camada de proteção no sistema para que falhas desse tipo não gerem um comportamento instável do sistema operacional. Como é que o Windows consegue se defender? E aí você adiciona essa antifragilidade, né? Essa casca grossa, né? Para poder aguentar, eventualmente, essas tensões do dia a dia. Mas o fato é o seguinte... em sistemas complexos, nunca é sobre se vai ter uma falha, é quando vai ter uma falha. E quando acontece a falha, como é que eu me recupero, como é que eu coloco o sistema em estado de normalidade de novo. E tem questões práticas que tu pode passar pra gente do que poderia ser feito nesses casos? Assim, tem várias estratégias que a gente pode tentar determinar, mas o ponto interessante é o seguinte, toda vez que você faz uma estratégia para tentar diminuir fragilidade, as estratégias geralmente adicionam mais complexidade. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Sistema de aviação. Um dos segredos do sistema de aviação é redundância, né? Então, poxa, se um componente falha, um segundo componente entra em funcionamento para cobrir, né, o failover que se fala, para cobrir aquele sistema errático, né? O problema é que essa redundância custa. Né? Então, eu adicionar redundância no sistema é uma das estratégias, mas eu não posso adicionar redundância para absolutamente tudo. Caso contrário, o que eu acabo fazendo é tornando o sistema muito pesado, muito caro, muito mais complexo, aliás, muito mais suscetível a outros tipos de falha. Esse é um primeiro ponto. A segunda questão eu tenho que, de fato, começar a me planejar para dizer qual vai ser meu roteirinho, né, minha estratégia para conseguir me recuperar de uma falha quando ela acontece. Né? Então, por exemplo, a Microsoft tem hoje no Windows, por exemplo, um mecanismo de atualização para a internet que, óbvio, tem que estar funcionando. Né? Então, não adianta você, eventualmente, ter um sistema de atualização se ele não está operante. Mas, poxa, eu tenho partes do sistema que vão ser planejadas para eu poder introduzir aqui algum formato de recuperação, né? E essa recuperação, eventualmente, tem que funcionar. Então, eu tenho que determinar quais são as partes críticas do sistema e tentar cobrir essas partes que são críticas. Aliás, ponto interessante, tá? Isso não vale só para sistemas de software, vale para qualquer sistema. Né? Porque se você for parar para pensar, por exemplo, vamos pensar num restaurante, por exemplo, que esteja utilizando uma máquina Windows para poder controlar os menus e os pedidos das mesas. Né? Do nada essa máquina para de funcionar. A dependência que você tem para aquele componente é tão grande que talvez aquela máquina parando de funcionar, pare o restaurante inteiro. Você precisa ter uma estratégia de contingência, né, para o teu processo crítico. Por exemplo, se cobrar é um processo crítico, eu tenho que conseguir me recuperar, né, ou atuar com alguma alternativa para poder continuar operando, pelo menos em caráter básico, né, frente a algum problema. E assim eu adiciono antifragilidade. Agora, o ponto geralmente esse aprendizado vem com o tempo. Né? De novo, você não consegue prever com antecedência todas as falhas. A questão, e aí que é o aspecto interessante da fragilidade, você aproveita esses momentos de tensão para, a princípio, melhorar o sistema no sentido dele conseguir suportar problemas daquela natureza. Entende? Tipo, poxa, o que eu faço caso meu sistema de cobrança fique fora do ar? O que eu faço caso meu sistema de check-in fique fora do ar, no caso, uma companhia aérea? Qual é a alternativa que eu tenho? Por quê? Porque na iminência de um problema dessa natureza, como é que eu consigo sobreviver até que eventualmente o sistema consiga se restaurar? Né? E isso adiciona essa confiabilidade. Né? O atributo que se busca é confiabilidade para sistemas, mas é igualmente válido para software. Isso é interessante, porque eu estava pensando, é algo que causou um desconforto, né, a níveis absurdos. Sim. Só que se tu for pensar no teu negócio, na tua empresa, por menor que seja, ela vai causar um desconforto para ti, para os teus clientes, para os teus funcionários. Então, de qualquer forma, porque as pessoas às vezes tiram dela da reta porque é Windows, Microsoft, é fora da minha realidade, mas na verdade é algo que a gente precisa pensar em todos os negócios. Se eu dependo
né, na prática, quando eu analiso a minha empresa, né, eu tenho que verificar quais são as atividades que são core, quais são as atividades que não podem ter interrupção, e para essas atividades eu tenho que planejar algum mecanismo de contingência. Essa é a saída responsável, né? Eu tenho que me planejar para não parar em função da não disponibilidade de um sistema, ou simplesmente admitir que, no caso daquele sistema cair, eu vou aceitar que o meu sistema vai ficar fora do ar mesmo, e tá tudo certo. Sim. Mas, às vezes, né? Deixa eu te dar um exemplo triste, né? Trágico, aliás. 11 de setembro de 2000, né? Ataque às Torres Gêmeas, né? Existiam alguns negócios que tinham, por exemplo, como estratégia de redundância, servidores na outra torre. Entende? Olha só, se por acaso tiver alguma inoperância, alguma coisa que afete essa torre, na outra torre eu tenho uma outra estrutura para poder aguentar o problema. Pois é. Então, né? A gente sabe o final da história. Exato. Infelizmente, né? E óbvio que a gente está tratando uma situação que é trágica, mas imagina, por exemplo, que você seja um banco e que você utilize como estratégia de redundância exatamente essa cópia nas duas torres. Cara, muitos negócios desapareceram quando as duas torres caíram. O ponto é, até onde vale a pena eu buscar uma contingência diferente? Né? Até onde esse risco, e esse passa a ser o grande ponto, né? Quanto de risco eu tolero no meu sistema? Quanto eu estou disposto a tolerar em risco de, poxa, esse sistema aqui é vital, mas se acontecer isso, a probabilidade disso que acontecer é tão pequena que não vale a pena estabelecer uma estratégia mais pesada. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu um problema parecido recentemente, né? Com as cheias, né? A gente teve uma série de empresas que passaram a ter dificuldade porque seus servidores estavam em regiões que foram alagadas, né? E aí você fala, poxa, mas o que você faz em termos de negócio? Então, senta e chora, talvez, né? Então, é importante quando você começa a planejar em estratégia de TI, você começa a avaliar como é que você se protege, né? Quais são as estratégias de recuperação e, eventualmente, inclusive, estratégias de redundância que você vai adotar para determinada indisponibilidade, né? É óbvio que fatalidades acontecem. Por exemplo, aqui no Sul, a ocorrência de uma catástrofe climática como que a gente viveu há pouco tempo aqui, ela, assim, quero acreditar que a probabilidade de a gente ver ela se repetir num espaço curto seja pequena. Esperamos que sim. Esperamos que sim, né? Mas assim, esperança não costuma ser uma boa estratégia. Exato. Né? Então, as empresas precisam desenvolver mecanismos para conseguir lidar melhor com essas indisponibilidades. Na verdade, eu tenho que pensar no pior cenário, né? Porque, na verdade, assim, se tu pensar que não vai acontecer tão rápido, tu acaba não fazendo nada. O ponto todo é o seguinte, né? Mesma coisa acontece com relação à segurança dos meus sistemas, tá? Eu não posso, por exemplo, eu posso adotar uma estratégia otimista dizendo que ninguém nunca vai tentar atacar a minha empresa. E se ninguém nunca vai tentar atacar a minha empresa, então eu não preciso me proteger. O que isso é? Isso é um risco, né? Eu estou dirimindo um custo aqui, porque essa segurança implica adicionar custo ao sistema, mas fatalmente eu fico mais suscetível a um tipo de falha. E essa é a grande questão. Eu preciso ter consciência situacional. Eu preciso saber. Eu acho que esse é o grande ponto, né? O gestor ele tem que ter uma consciência sobre quais são os eventos que podem ocorrer, quais são as probabilidades deles, para que eu possa decidir quanto de risco eu quero admitir. Né? Assim, zerar riscos custa caro demais. Então, eu preciso escolher quais são os riscos que eu estou disposto a assumir. E é óbvio que algumas coisas, eventualmente, têm riscos que são bobos, né? Por exemplo, eu posso ter uma redundância do meu parque de estruturas e servidores, por exemplo, na nuvem. Diminui bastante as chances de eu ter uma indisponibilidade. Né? Eu tenho estratégias modernas hoje que já me avisam que, poxa, aqui eu tenho uma forma fácil de impedir esse risco. Né? Você não precisa assumir esse risco porque, a princípio, ele se evita facilmente. Mas, mais uma vez, né, isso não quer dizer nunca que você não vai lidar com uma falha. As falhas vão acontecer. E esse é o ponto, tá? Acho que estrategicamente é isso que a gente tem que pensar. Em sistemas que são cada vez mais complexos, nunca é se uma coisa vai dar errado, é quando essa coisa vai dar errado. E quando ela der errado, como é que eu me recupero? Né? Quanto mais preparação eu tiver, maior vai ser a minha condição de resistir, menor vai ser a minha fragilidade.
E quando tu dá as consultorias, mentoria, tá em conjunto com a Exímia, tu sente muito uma relutância para as pessoas terem essa tolerância ao risco, esse risco calculado? As pessoas não querem investir em segurança? Eu acho que não é tão... É que algumas coisas são difíceis de aceitar. Por exemplo, tem uma métrica que se usa em software chamada MTBF, né? É o tempo médio entre falhas. O MTBF no mundo real é mais ou menos como aquele aviso que você pega nas grandes rodovias, dizendo que nessa rodovia estamos há X dias sem sofrer um acidente, certo? Sim. Então, a princípio, quanto maior for o intervalo de dias sem acidente, mais segura é a rodovia, certo? No princípio de sistemas complexos, não. Porque se você está numa rodovia que nunca tem um acidente, quando esse acidente acontece, será que eu tenho um sistema de resgate bem estruturado? Será que eu tenho um mecanismo para desocupar a pista rapidamente, bem formatado? Você descobre que as coisas... Assim, o pior momento para você descobrir que as coisas não estão funcionando é, eventualmente, quando as coisas dão errado, né? Então, mas as empresas, elas tentam assumir quase que empiricamente essa lógica de, cara, nós queremos fazer o máximo possível para espaçar as falhas. Né? Na verdade, se fala muito sobre você, no lugar do MTBF, que é uma métrica interessante, você deveria focar no MTTR. O que é o MTR? É o tempo médio para me recuperar de uma falha. Boa. Né? Então, assim, não é tanto sobre o meu sistema não ter falhas, é sobre o tempo que eu demoro para me recuperar. Não é sobre, por exemplo, o meu sistema não ter falha, é o meu cliente não perceber. Sabe? Se o meu cliente não percebe que o meu sistema está com problemas, eu não tenho problema de fato, entende? Então, eu preciso ter estratégias, e aí começam todas as estratégias para como é que eu faço para detectar a ocorrência de uma falha e me recuperar rapidamente. Então, mais importante do que há tanto tempo sem falhas é quanto tempo eu estou demorando para me recuperar de uma falha e quanto que essa falha está sendo perceptível para os meus clientes. Só que essa ideia, ela não é uma ideia tão simples, né? Vou te dar um exemplo prático, tá? As empresas, por exemplo, e-commerce, é bem comum que antes de uma Black Friday você faça um freeze dos sistemas, ou seja, ninguém mexe nos sistemas tantos dias antes da Black Friday. A princípio, isso deveria proteger o sistema, porque afinal de contas, se está funcionando, vai continuar funcionando, né? Deixa eu falar sobre uma ocorrência que aconteceu famosa um grande e-commerce mundial, tá? Alguma coisa envolvendo a Amazônia, enfim. Cara, olha o que aconteceu com os caras. Eles fizeram um freeze, né? Isso há muito tempo, só que o sistema tinha um bug. Qual era o bug do sistema? Ele ficava consumindo memória do servidor, ele pegava a memória e não devolvia. E ele não devolvia. Só que esse problema não era percebido. Por quê? Porque como as pessoas estavam constantemente atualizando o sistema era reiniciado. Então, aquela memória que ficava presa era liberada. Uhum. Ok? Agora, com o freeze, o que acontece? O sistema não é atualizado e a memória vai ficando presa. Consequência, o sistema cai por causa do freeze, que a princípio foi colocado exatamente para impedir que problemas acontecessem. Em sistemas complexos, isso é difícil, tá? Às vezes, uma medida que leva para uma coisa boa acaba levando, na verdade, a catástrofe. Tipo, você faz uma coisa para tentar proteger o sistema, mas exatamente essa ação que você fez para proteger, combinada com N outros fatores, leva à queda catastrófica. Deixa eu dar um outro exemplo, tá? Durante a pandemia, a gente teve uma grande rede de varejo no Brasil que teve uma indisponibilidade terrível, né, nos seus sistemas online. Por quê? Porque eles fizeram oferta de álcool gel. Uhum. E essa oferta de álcool gel fez com que todo mundo, você lembra? Na época da pandemia, álcool gel e papel higiênico. Era o que as pessoas compravam. Estoque, né? E aí o que acontece? Com uma oferta grande em álcool gel, mais de 90% do tráfego se direcionou para aquela página. O sistema, ele suportava bem aquela carga, mas em páginas diferentes. Uhum. Quando mudou esse comportamento do usuário, todo mundo indo para aquela página, o sistema revelou alguns pontos de fragilidade que não eram detectáveis antes. Bom, aí vem a questão, tá, mas o que eu devo fazer? Não sei, né? Qual é o custo de tornar o sistema não frágil para esse cenário de todo mundo acessar uma mesma página? Quando que isso vai acontecer de novo? Uhum. Enfim, são coisas que você tem que ponderar para verificar se vale a pena você atacar um risco, mitigar um risco ou não. As empresas que costumam procurar, a Exímia principalmente, eu acredito, elas costumam procurar depois de ter uma grande falha ou não? Geralmente assim, por exemplo, preocupação com segurança, tá?
segurança é que nem seguro de carro, né? Tipo, você só percebe que o seguro é importante quando você precisa dele. Antes disso, ninguém gosta de pagar seguro, certo? Então, segurança acontece com a mesma coisa. As pessoas geralmente não gostam da ideia de investir em segurança, porque segurança é um atributo silencioso, né? Tipo, você não percebe os benefícios de segurança até você sofrer um ataque e ter a perda, né? É notório que quando você tem uma onda de ataques acontecendo, quando você tem algumas instabilidades decorrentes a problemas de segurança, que os empresários se manifestem preocupação com aquilo e tentem se defender de alguma forma. O problema todo é que esse esforço não é continuado, né? E as pessoas acabam desmobilizando, ou seja, passei por um trauma aqui, vou me proteger. É mais ou menos quando você bate o carro, né? Durante um tempinho, você toma cuidado. Depois você vai afrouxando cuidado, até que eventualmente você não se preocupa mais com aquilo. E esse é o problema, sabe? Tipo, esses atributos que envolvem risco, eles demandam uma gestão, né? Eles demandam continuidade, né? E um pouco do que a Eximia tenta fazer é não tentar atacar eventos pontuais, porque, de novo, a ocorrência de falhas é uma certeza, né? Mas desenvolver musculatura, né, na empresa, né, para que ela possa suportar, eventualmente, quando essas falhas acontecerem. Porque quando a gente fala principalmente antifragilidade, eu acredito, a gente entra um pouquinho no que a gente comenta sobre transformação cultural, né? Para a pessoa ter também essa noção de que precisa mudar a cultura da empresa para que a transformação digital e a segurança cibernética também funcione, né? Sem dúvida. E mais uma vez, reconhecer o seguinte, ó, não tentar adotar uma estratégia para evitar falhas. Eu não estou defendendo aqui de maneira nenhuma uma prática descuidada ou fazer as coisas de qualquer jeito. Claro. E não estou defendendo isso de maneira nenhuma. Mas o problema é a crença que o meu método de trabalho impede que falhas aconteçam. Não há método em sistemas complexos, de software ou não, tá? Não tem como você garantir que problemas aconteçam. A questão toda é como é que você se prepara para se recuperar quando esses problemas acontecerem. Esse é o desafio. E isso implica em uma revisão cultural forte, né? Porque geralmente as pessoas têm essa ideia de, não, vou adicionar um atributo de qualidade que vai garantir que o meu sistema funcione bem. Repara, o Windows, né? A gente está falando sobre uma falha do Windows que não foi do Windows. Foi a CrowdStrike lá que teve um CrowdStrike que teve um problema sério com o seu componente de segurança que acabou respingando para o Windows, né? E quem é da área de tecnologia sabe que não foi um problema onde a raiz foi a Microsoft. Quem é da área de tecnologia. Agora, quem não é de tecnologia viu o Windows dando problema. Então, você assume que o problema é o Windows. Até você explicar essa diferença, né, demora muito tempo. Então, a gente precisa, de certa forma, ganhar um pouquinho mais de consciência situacional sobre esse risco que se envolve, né, que vem para as nossas rotinas. A mesma coisa acontece, por exemplo, dentro da tua empresa onde você tem um fornecedor, certo? Então, imagina, para eu poder entregar determinado produto para o meu cliente, eu tenho que ter um fornecedor funcionando e operando. Se por acaso o meu fornecedor parar de funcionar, por alguma razão, o que eu faço? Né? Porque o cliente vai enxergar só o que eu não estou entregando, não o que o meu terceiro não está entregando. Exato. Até porque você começa a assumir que, poxa, mas eu contratei o teu serviço, não contratei o do terceiro. Exato. Né? E você fala, não, mas olha, na verdade o terceiro sempre funciona tão bem aqui, sei lá, e teve um problema e a qualidade da entrega dele diminuiu bastante. Cara, se você não tiver um mecanismo para conseguir detectar isso, né, isso coloca em risco a tua imagem, coloca em risco... Então, mais uma vez, a gestão moderna precisa tratar de como que eu me recupero de falhas e não como eu impeço que elas aconteçam. Como que eu me recupero bem de falhas? Eu preciso, óbvio, tentar fazer coisas para impedir que as falhas aconteçam, mas admitindo que elas aconteçam, né, como que eu me recupero delas? Né? E esse ponto é importante, porque eventualmente pode causar um arranhão para a tua imagem, arranhão para a tua eficiência gigantesco. Mas isso também implica na gestão ter um pouco de conhecimento em tecnologia, não? Quando a gente fala em segurança em sistemas, né? Resiliência em tecnologia, depende muito da gestão. Eu entendo que a gestão precisa ter conhecimento de tecnologia, mas também não dá para ser bom em tudo, né? Claro. Então, eu acho que a primeira premissa é entender que sistemas tecnológicos ou não têm esse comportamento. Sistemas complexos vão fazer com que falhas aconteçam. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Se você adotar isso como mantra e você for analisar sistemas de software, você vai aplicar essa mesma ideia. Quanto mais complexo for o meu ambiente, quanto mais
elementos, quanto mais dependências, maiores são as probabilidades de falha. E eu preciso entender isso. Então, a gestão, de maneira geral, precisa... É uma das estratégias para você lidar com esse mundo VUCA ou MUVUCA. Né? Vale para a tecnologia, mas vale para tudo na prática, porque cada vez mais você tem essas relações de dependência. Pontos de falha, por exemplo, o mundo sofreu durante a pandemia do Covid com a indisponibilidade de alguns produtos, por exemplo, que o único fornecedor era a China. O que acontece? Não se admitia ou não se pensava sobre o problema que essa centralização traz. A centralização, em geral, ela é boa, porque ela reduz custos, né? Você centraliza, você ganha eficiência operacional. Só que, ao mesmo tempo que você adiciona eficiência operacional, você adiciona fragilidade. Então, por exemplo, você teve carros, por exemplo, no setor automotivo foi tremendamente afetado. Você tinha carros de altíssimo padrão que estavam saindo sem recurso para poder, por exemplo, abrir porta-malas, fechar porta-malas automaticamente, ou então o próprio banco, né, para poder avançar e voltar. Por quê? Porque o fornecedor, que era o fornecedor chinês, estava sofrendo dificuldade. Então, é mais um ponto, né? Tipo, você centralizar a centralização que dá eficiência operacional, que faz reduzir o custo, essa mesma centralização adiciona fragilidade. Então, o quanto que eventualmente eu vou ponderar entre ser menos frágil e ser mais competitivo. Então, na verdade, não é uma equação tão simples assim, né? Porque a gente precisa entender os objetivos da empresa, precisa entender o teu tamanho, o que tu suporta dentro da tua equipe, da tua empresa, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, por exemplo, olha, eu adicionar antifragilidade me torna eventualmente menos competitivo, porque eu vou custar mais caro. Eu tenho que ter mais do que um fornecedor, eu tenho que gerenciar mais do que um fornecedor, eu tenho que fazer... Então, adicionar antifragilidade eventualmente incrementa ou diminui a minha eficiência operacional. Esse é um ponto importante que eu sempre digo e repito. Você sempre tem trade-offs, né? Você sempre está... Se você tem que tomar uma decisão e você não sabe qual é o aspecto negativo da decisão que você está tomando, qual é o lado ruim do que você está escolhendo fazer, você não está pronto para tomar a decisão ainda, porque seguramente, independente do que você faça, você sempre vai ter um lado ruim. Tem que saber dele, né? Você tem que conhecer esse lado ruim e eventualmente aceitar ele, né? Não adianta depois escolher uma estratégia e simplesmente reclamar quando o lado ruim se manifesta, né? Porque vai se manifestar de uma forma ou de outra. A gente precisa fazer essas escolhas. E é aí que reside, de muitas formas, a ideia da estratégia, né? Quais são as escolhas, qual o padrão para a tomada de decisão que eu estou utilizando para escolher entre o caminho A ou o caminho B. Né? Porque todos os dois vão ter vantagens e desvantagens. Eu tenho que aprender a lidar com o que eu quero mais e o que eu tolero mais. Dentro da Exímia, tem algum serviço específico que fale sobre essa resiliência? Diversos. A gente fala sobre resiliência, falar sobre resiliência, falar sobre confiabilidade é algo importante em tudo que a Exímia faz. Né? Então, a gente fala sobre isso desde nosso processo de negócio, a gente fala sobre planejamento estratégico digital. Então, a gente precisa exatamente alertar as empresas e dar consciência sobre os riscos que a tecnologia pode estar agregando na estratégia. Né? Tipo, por exemplo, eu vou começar a vender online. Cara, quais são os riscos envolvidos com isso? A gente precisa falar sobre isso e também adotar aqui alguma estratégia de mitigação. Nas consultorias que envolvem arquitetura de software, mesma coisa. O arquiteto é aquele cara que fica ajudando o time a tomar as decisões importantes, para exatamente decidir quais vão ser as estratégias para resiliência, ou para confiabilidade, ou para antifragilidade que eu vou acabar incluindo. E principalmente o que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo. Quando se fala sobre segurança, mesma coisa. Não dá. Quando você está imerso num mundo de cenários complexos, não dá, sistemas complexos, não dá para você ignorar essa característica dos sistemas. E isso acaba sendo um norte para a atuação. Se você não faz isso, você está sendo ingênuo. Né? E parte da missão da Exímia é ajudar as empresas a superar essa ingenuidade, dando consciência situacional. E daí, quando a Exímia entra dentro da empresa, como que funciona? Ela passa por uma imersão dentro da empresa para entender como que ela opera? Qual é o tempo dessa interação entre a Exímia e a empresa para entregar esse serviço? Depende muito da expectativa do cliente e da razão que motiva ele a nos chamar. Não são serviços fechados? Não. Até porque, de novo, né, você geralmente atende o cliente para tentar resolver uma dor dele. Né? Então, a gente tenta... o cliente manifesta uma dor e a gente tenta manifestar ali um alívio. É claro que parte do trabalho da Exímia é não entregar para o cliente aquilo que supostamente ele quer.
mas aquilo que ele precisa. Então, dependendo do contexto, né, a gente vai acabar, às vezes, tendo que tomar decisões difíceis de informar o cliente, você está pedindo isso, mas, cara, nós não vamos continuar, né, se você eventualmente não levar isso aqui em consideração. Por quê? Porque não está alinhado, a Exime não pode permitir que você cometa esse erro. Né? É claro que esse são casos extremos, mas acontecem também. Agora, dependendo da dor que leve, porque também tem esse ponto, tá? A consciência situacional, você poder perceber e mapear os riscos, ter noção dessa situação, não é algo que você faz do dia para a noite. Né? Tem muita coisa nas empresas que não é documentada, tem muita coisa sobre estratégia que não está no planejamento estratégico. Né? Eu sempre falo que o que é manifesto no quadro lá da missão, visão, raramente é o que de fato a empresa vive no dia a dia. Então, isso demanda um ganho de consciência. Na medida em que a Eximia, e eu digo que a Eximia tem estratégia de manter relacionamento com o cliente, na medida que a gente vai ampliando o nosso relacionamento, a gente vai ganhando consciência situacional sobre a realidade do cliente e vai ponderando, entendendo melhor quais são os riscos que ele está correndo, porque escolheu correr, e quais são os riscos que ele está correndo, mas que são desnecessários e que é importante que seja alertado para tentar mitigar esses riscos. Né? Mas é um processo gostoso. Mas, de novo, né, às vezes também implica em você conhecer que, poxa, eu não vou chamar a Eximia e estou protegido de todos os problemas. Não, a Eximia não vai te ajudar a impedir que problemas aconteçam. A Eximia vai te ajudar a estar mais bem preparado para poder responder quando os problemas acontecerem, porque eles vão acontecer. Né? Isso é um fato, eles vão acontecer. Então, é isso que a gente fala, é isso que a gente busca fazer na Eximia, e eu acho que é, inclusive, uma das coisas que diferencia bastante a nossa consultoria, esse entendimento sobre esse comportamento sistêmico, essa visão de sistemas. Né? Entender que o mundo funciona à base de sistema, uma empresa é um sistema, um departamento é um sistema, um software rodando é um sistema. Você perceber esses sistemas e perceber como que eles são compostos, como que se relacionam, é algo fundamental. Então, aqui a gente falou de resiliência, a gente falou de antifragilidade. Para a gente fechar esse papo, então, tu tem alguma dica específica para empresas quando a gente fala em resiliência, algo bem prático? Eu acho que o primeiro passo é o seguinte, você tem que entender quais são as atividades do teu negócio que são críticas. Né? E para essas atividades que são críticas, é interessante que você faça um mapeamento do caminho feliz, ou seja, quando tudo está funcionando como deveria, e também de alguns cenários de exceção. Né, para você detectar uns caminhos tristes aqui, né? E eventualmente tentar estabelecer algumas estratégias de recuperação para esses cenários não felizes. Né? Não é sobre mapear um tipo específico de falha, mas é tentar verificar, cara, se essa etapa do processo não estiver funcionando, como é que eu consigo sobreviver, como é que eu consigo continuar. Essa é a grande dica. Você, primeiro, porque assim, pensa comigo, sabe aquela piada que se faz sempre? Poxa, se a caixa preta nos aviões são tão firmes, são tão sólidas, por que você não faz o avião inteiro com o material da caixa preta? Porque seria pesado demais, não tem como. Da mesma forma, se por acaso você consegue adicionar redundância, mais uma série de práticas para diminuir o risco, né, das quedas, por que você não aplica tudo isso a todo o sistema? Porque fica caro, você fica não competitivo, entende? Então, conhece a ti mesmo, né? Vai lá, mapeia os teus processos mais críticos, entende o que é essencial no teu negócio e aí você tenta determinar algumas estratégias de redundância. Por exemplo, restaurante, cara, eu tenho que continuar cobrando, eu tenho que continuar eventualmente tirando pedidos, ou não, eu vou admitir a ideia de parar de tirar pedidos, mas vou continuar cobrando. O que é prioridade para você? Um outro exemplo interessante, né? Você fala sobre outro evento trágico, né? Pensa em sistemas. Fato da Boate Kiss, infelizmente aqui no Rio Grande do Sul há algum tempo, né? Cara, grande parte das mortes ocorreram porque, em dado momento, os seguranças estavam mais preocupados em impedir que as pessoas saíssem da casa sem pagar a conta, entende? Não existia, eventualmente, um planejamento de, poxa, o que acontece se eu tiver um incêndio dentro da casa? E esse passa o ponto, né? Quando você não se prepara para dar uma resposta, você fica sempre esperando pela capacidade das pessoas de discernirem sobre qual seria a melhor resposta. Só que, numa situação de pressão, numa situação em que você tem que caminhar por A ou por B, não estar preparado implica em você ter uma possibilidade muito grande de optar por uma coisa que não é boa. Então, mais uma vez, quais são os caminhos críticos, aonde que eu tenho que me proteger, o que é prioridade. Quando se fala sobre valores, por exemplo, o que eu coloco na frente e o que eu coloco atrás. Por exemplo, eu coloco a vida humana acima? Sim,
Tá, mas isso está manifesto mesmo? As pessoas estão entendendo isso? O que é óbvio para você? Esse é o grande ponto. Não reconhecer a obviedade. Né? Nossa, poxa, mas é óbvio. Isso é óbvio depois que acontece. Depois que acontece, é fácil de explicar. A gente usa um termo que é engenheiro de obra pronta, né? O engenheiro de obra pronta é aquele cara que olha uma obra e enche de defeito depois que a obra foi feita. Né? Então, depois que foi feito, é fácil ser engenheiro de obra pronta. Consultoria faz um pouco disso, tá? Nós somos muito bons em botar defeito no trabalho dos outros, mas o fato é, a gente precisa ter essa ação proativa, né, de detectar os caminhos críticos do nosso negócio, os processos críticos e adicionar antifragilidade, resiliência do jeito certo, admitindo que riscos ainda vão existir e que riscos são esses para eu poder saber que eu aceito correr esse risco. Né? Esse é o ponto. Eu tenho que ter consciência da existência do risco para poder tomar a decisão consciente de querer correr esse risco. Né? E para ajudar a desenhar tudo isso... A Exímia está aqui, o Elemar está aqui, nós temos uma galera, né, que tem especialidade em sistemas. Né? E esse é o grande ponto, sistemas de uma forma mais alta. A gente não fala de sistemas só, sistemas de software, a gente está falando de sistemas, tudo é sistema. Né? Esse entendimento de sistemas eventualmente dá à Exímia a condição de poder dar soluções, né, para o mercado, onde o mercado eventualmente não tenha conhecimento sobre. Né? A gente conhece áreas do mercado, a gente já ajudou empresas a mapear alguns riscos, então você não precisa começar do zero. A gente pode levar o que a gente chama de inteligência instantânea, né? Coisas que a gente já viu, que a gente já discutiu, que é válido para a tua concorrência e que provavelmente vai ser válido para você também. Né? Ou não. Né? A gente também começa a reconhecer essa necessidade de tropicalização. Né? Cada empresa é uma empresa, cada sistema é um sistema. Perfeito, resolveu muitas dúvidas que eu tinha aqui sobre essa questão da resiliência, tá? Dentro de empresas. Bom. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixe os comentários. A gente vai deixar aqui embaixo todas as redes sociais do Elemar, a gente vai deixar contato da Exímia. Então, se precisar, é só chamar, a gente vai responder. Então, na medida do possível, talvez não no mesmo horário, no mesmo momento, mas a gente vai chegar lá e vai responder. Mas, a ignorância agora não pode ser mais usada como justificativa. Né? Você Exatamente. Já viu, nós já vivemos uma catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Então, quando acontecer, se acontecer, tomara que não aconteça, mas se nós tiver alguma coisa que faça com que os servidores fiquem disponíveis, cara, não é mais justificativa você dizer que, nossa, não sabia, nunca tinha previsto. Né? Você pode lidar com essa situação um pouco melhor. Da mesma forma, cara, vai acontecer falhas com Windows de novo. Talvez seja hoje, talvez seja semana que vem, talvez seja daqui 10 anos. Talvez você esteja aposentado já quando a próxima falha acontecer, mas ela vai acontecer. E o ponto é, como é que você impede que, eventualmente, essa indisponibilidade, essa instabilidade num componente do teu sistema não se transforme num prejuízo para o teu negócio, um prejuízo para a tua marca. É isso que você não pode deixar acontecer. Muito bem, então, muito obrigada pelos esclarecimentos, muito obrigada a todos que escutaram no podcast ou estão assistindo no YouTube. Muito obrigada mais uma vez, Elemar Júnior. Obrigado a vocês, obrigado a você que está acompanhando e, mais uma vez, fica o convite para você comentar. Se você concorda com a gente, levanta os seus pontos de concordância, vamos reafirmar. Se você eventualmente não concorda com algum aspecto, problema teu, não, brincadeira. A gente também está querendo saber onde que você percebe algum problema. Mais uma vez, tá? A atitude errada frente ao mundo complexo é tentar sempre responder que você tem a resposta certa, que você é dono da verdade. Quem adota uma posição de certeza acaba sucumbindo num mundo que é cheio de dúvidas. Abraça a dúvida, é mais seguro para você. Ótimo encerramento. Tá bom, então. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Até.